Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 33º episódio do Ciência Deriva Podcast. Isto é, isto mesmo, a idade de Cristo. São 33 episódios lutando incessantemente contra a entropia. E essa luta, que um dia com certeza será vencida pela entropia, fica melhor e empurra essa entropia mais para frente quando estamos unidos com aqueles que remam e que querem o mesmo que você. E eu estou fazendo essa introdução dessa forma porque hoje temos de volta a nossa querida, forte, magnânima e excelente apresentadora, além de gravadora de vídeo, faz roteiro, e também fala piada, conversa, é alegre, tal. Nicole Laurindo. Nicole, esse episódio, ou na verdade esse podcast, não só esse episódio também, mas esse podcast é mais feliz e luta melhor contra a entropia quando você está junto. Tudo bem? Você está bem? Ai, Cadu, assim eu choro. Mas muito difícil fazer sem você um episódio. Agora eu tô bem melhor. Quase que eu não consigo participar desse também. Sim, é verdade, né? Porque, infelizmente, a vida adulta, assim, é muito chata, sabe? Não recomendo. Não recomendo. Então, quase que eu não consigo participar desse também. Cheguei em cima da hora, mas fiz de tudo para participar, porque eu também fiquei, tipo... Ai, depois eu fui ouvir o podcast com a Gi, né? Que foi o episódio anterior. E eu fiquei, ai, nossa, como ela é legal, como eu queria ter conversado com ela. Eu peguei as dicas, segui as pessoas. A peça que você falou de teatro, fiquei super interessada. Muito legal, muito legal. Os usuários do Instagram que ela falou também, segui. Só não assisti Grey's Anatomy, porque aí pra mim já é demais. Não, nossa, eu assisti muito tempo essa série, então... Ai, já deu, já, meu Deus. Mas é boa. Só tem muita temporada. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, como sempre. Acho que a entrevista hoje, igual a gente falou antes de começar a gravar, vai ser muito legal, porque aqui todo mundo já foi ou é da mesma área, no mesma Temos algo em faculdade. comum, né? Sim, temos algo em comum. Então, estou bem feliz e vou passar para o Gui começar e apresentar a nossa entrevistada de hoje. Ok. Hoje eu estou muito feliz por ter conseguido, finalmente, a gente ter marcado essa entrevista, que a gente já estava há tempos. A pessoa que era para ser a primeira é uma das últimas do semestre. É uma das últimas agora. desse semestre, é verdade. Bem, e hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, que ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade em Morumbi, e ela possui mestrado e doutorado em Segurança Alimentar e Ambiental no agronegócio, quase que não sai, pelo Instituto Biológico. E atualmente ela se encontra em seu pós-doc. Correto? Correto. Gostaria de primeiro agradecer o convite, estou muito feliz de estar participando e ter conseguido finalmente participar depois de vários entraves. Mas obrigada, de verdade, pelo convite. Eu sou da turma 1, né, da EMB Morumbi, então, nossa, é com muito prazer que eu estou aqui. E vocês, hoje, qual a turma que é de vocês? Então, eu ia falar isso agora. A gente que agradece. Você é a nossa veterana master, né? Eu sou Você tem o direito de pintar a cara deles assim inteirinho. Eu tenho total direito. Eu sou veterana do Gui e você é minha veterana. Então, nossa, muito legal. Eu não tinha com quem me dar trote. Pensa nisso. No meu primeiro dia de aula, a gente ficou assim olhando tipo, agora. Não tinha, a gente teve aula no primeiro dia de aula. Eu nunca pensei nisso. Teve que se fazer o próprio trote. Não tinha CA. Trote. Não tinha CA. Ninguém podia te apresentar a faculdade ou os bares. Nada, né? Nada. Foi tudo assim, tipo, vão, comecem. Bandeirantes, né? Vocês foram, né, os desbravadores, né? Da biologia ali. A gente foi a turma que foi usada de cobaia, sabe? Para como que ia funcionar o curso, Vamos ver se dá certo. Ver se dá certo. Foi a nossa turma e fomos cobaias. Mas foi incrível.
posso falar que foi incrível, uma experiência maravilhosa. Deu certo, né? Deu certo, né? Porque dessa turma saiu você, saiu a Tati, que já foi uma entrevistada nossa aqui, então deu bastante certo. E continuamos, né? Então... Continuem. Sim, você que se forma na EMB, veja que a entropia ficou lá para frente, ó. Então seja a esperança. Né? Não, estamos fazendo pós-doc aqui, a Tati professora, então... É isso aí. A Tati, eu não me formei na EMB, mas eu trabalhei com a Tati de 2018 até o ano passado. Eu tô lá, ela tá lá, mas tipo, começou um pouco antes de mim. Então, e a Tati é uma fofura de pessoa, por sinal. E por se você que está ouvindo esse episódio agora, está começando a ouvir, eu não me lembro do episódio da Tatiana, mas Tatiane, né? Dá uma pesquisada lá no nosso feed que você vai encontrar. E tá muito bom, viu? Como é de praxe desse podcast aqui. Já que estamos falando bem do podcast, curta, aperta o botão aí dos negócios que falam bem e dos negócios que fazem com que o algoritmo deixe esse podcast ou entregue esse podcast para mais pessoas, tá bom? Eu estava esperando você falar isso mesmo, Cadu. Eu ia puxar agora. Pegou o gancho, né, cara? Então, vamos começar do começo. Então, bora lá? Beleza? Bora. Vamos. Então, vamos lá. Luara, Lucena, Cassiano. Vamos fazer a pergunta do Globo Repórter para você. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Com quem você faz experimentos? Aonde você encontra os seus micro-organismos? Quais são os animais que você trabalha? Enfim, se apresente para o pessoal, por favor. Então, meu nome é Luara, eu sou bióloga, né? Então, formada na EMB Morumbi. Depois eu fiz o meu estágio obrigatório e fui monitora na EMB na parte de molecular e isso me fez, assim, querer isso para o resto da vida, que eu adoro o laboratório. E eu falei, é isso, vida acadêmica, laboratório, prefiro. Nunca pensei em dar aula, então eu falei, vou para a vida acadêmica. Aí eu conheci o Instituto Biológico que me acolheu, fui para lá, para o Instituto, trabalho hoje com 3 linhas de pesquisa, fiz o meu mestrado e meu doutorado com... O mestrado foi com suínos, o doutorado com peixes e agora o pós-doc também com peixe. Mas eu comecei na área de histologia e biologia molecular e microbiologia. Então, são as 3 áreas que eu atuo dentro lá do Instituto. O meu pós-doc hoje é com a produção de uma vacina para peixe, de uma doença emergente no país, então tá bem legal, comecei agora faz um mês, então tá tudo novo ainda também. E praticamente é isso, assim, é o que eu faço lá, né, minha pesquisa. Gosto muito de bicho, de animais em geral, assim, sou suspeita, tenho muitos animais adotados, então sempre fui dessa área de biológicas, e é isso. Você é mãe de PETs, então, né? Não é uma mãe de Sou pets, é mãe de vários. PETs. Entendi. Tenho 5 cachorros e 3 gatos. Não! Da sua casa é grande? Graças a Deus eu moro em casa, eu sou de Ribeirão Pires, esqueci de falar, eu moro mais para a parte do Grande ABC, né, de São Paulo, não sou de São Paulo mesmo, então eu moro em casa e me dá essa oportunidade de ter muitos bichos. Então, porque, eu imagino quando toca a campanha na sua casa, o que deve ser o Festival de Natal. São todos porte médio para grande, não são pequenininhos os cachorros, então é mais difícil ainda. Nossa senhora, hein, cara? Nós gostamos de cachorro mesmo, hein? Laura, deixa eu aproveitar uma pergunta. Agora que caiu já a sua bolsa de pós-doc, como é a sensação de ser rica? Você Nossa, é FAPESP? Você é FAPESP? Desculpa. Bolsista FAPESP. Playboy. Tive a oportunidade de ser bolsista FAPESP tanto no mestrado, no doutorado e agora no pós-doc, então eu não posso reclamar, é maravilhoso. A mãe FAPESP. Sim. Gente, se tiver alguém ouvindo fora do estado de São Paulo, a FAPESP é a agência de fomento estadual. E se você pesquisar, você vai ver que o orçamento que ela tem só para o estado de São Paulo é praticamente o mesmo que o CNPq tem para o Brasil inteiro. Então, do ponto de vista financeiro, São Paulo é um oásis no Brasil. Então, quem tem bolsa FAPESP, quem quiser olhar, entra no site da FAPESP e vê os valores das bolsas.
É público, dá A para ver. gente Dá para A gente procurar. estava até zoando no laboratório esses dias, falando PAIFESP, porque a FAPESP, assim, incrível. Não, Você tem teve, bolsa também, né, Nicole? Eu tenho, mas a minha é CNPq. É CNPq. É CNPq. É. Assim, o CNPq fez reajuste esse ano e já foi, nossa. Foi. já foi. Nossa, tá maravilhoso. A comparação com o que era, tá ótimo Sim. agora. Foram 10 anos sem reajuste, né? Foi algo assim. Por aí, Ou foi viu? desde a época da Dilma, 2014, por aí. Então, Muito né? tempo. E a FAPESP fez reajuste esses tempos também, né? Foi esse mês, no caso, a partir do dia 1 de junho teve reajuste. A FAPESP tem a cada mais ou menos 2 anos, eles fazem um reajuste das bolsas. Ela é bem certinha com a inflação, assim. É. Ela nunca falhou. Se a inflação sobe, passa uns meses, ela sobe junto. Então, Sim. ó, se você está em São Paulo, batalhe. A gente vai conversar sobre isso, a gente pode conversar com isso, isso é um belo tema. Para ter FAPESP. Não é tão fácil, é claro. Mas se você Não, puder, é claro que é bom ter. Então, ó, é a melhor opção. Luara, então vamos começar do começo, do início, do beginning. Você, assim, você entrou, interessante uma coisa, né? Você entrou por biologia. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que começar a falar é por que biologia? E a outra pergunta que vale é, por que você deu confiança à Embi se ela não tinha biologia e se do lado da Embi, você fez na Moca? Sim, na Moca. Do lado da Embi tinha uma faculdade de São Judas, que é pertinho, dá para ir a Uhum. pé. Depende do ônibus ou metrô que você pegava, é pau a pau o trajeto, né? Por que você não escolheu, né, no final das contas, né? Então, por que você não escolheu ir para a faculdade de São Judas, que era ali do lado? Porque já tinha o curso, entende? Né? Então, em teoria, você poderia confiar mais. Então, sabe quando que você tem na escola, no terceiro colegial, primeiro, que você se encanta com o professor? E Sim, assim, os meus 2 professores de biologia na escola foram assim excepcionais. A Paula e o Thiago, vou até lembrar o nome deles. E eu sempre gostei de animais, sempre tive. Meu avô tinha sítio, então eu sempre fui assim, de ficar no meio do mato e eu sempre gostei da área de biológicas. Eu me dava bem com a parte de exatas também, humanas nunca foi meu forte. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu gosto disso. E quando eu estudei no Objetivo, né? Minha mãe era professora, ela foi minha professora de português, foi um trauma que eu tenho, por isso que eu acho que eu não quero ser professora, porque eu tenho um certo trauma. Deixa eu te perguntar, você é chata quando você está corrigindo o trabalho dos outros? O português? Muito, Muito, muito. O Guilherme excessivamente sabe, né, chata. Guilherme? Na hora que o Cadu falou, eu já dei risada na hora. Mas só que é bom. Eu acho muito bom isso. Eu sou um pouquinho exigente demais. E demais, né? Caraca, nossa, mas a mãe dando aula deve ter sido. E Foi, ela minha deu mãe. justamente o que você não gosta. Não sei se tem algum, alguma ligação Paralela. aí nisso. É. Ó, minha mãe me deu aula de 5ª a 8ª série. Ela foi minha professora de português, da 5ª a 8ª. E a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, ela sempre amou ler, sempre dividiu essa parte, assim, mais de humanas com a minha mãe. E eu não, eu era totalmente ao contrário. E aí ela ser minha professora de português, vocês imaginam como que foi isso. Mas, enfim. E aí, como eu gostava muito da área de biológicas, e eu tive o prazer de, na escola, a gente fazer várias visitas em faculdade, principalmente no terceiro ano. E quando a gente foi visitar em Morumbi, eu me encantei com os laboratórios. O jeito que era, o método de ensino, eles eram bem diferentes, assim, em relação às outras faculdades que a gente visitou. E aí eu falei, interessante, gostei de lá. Porque, como era a primeira turma, eles falaram que ia fazer... A gente teve aulas junto com a medicina, a educação física, a nutrição, a farmácia. Então, eles estavam... Como era uma turma pequena, e eles falaram que eles iam tentar fazer isso para ser não voltado tanto à parte ambiental, mas à parte humana também, que era uma coisa que eu gostava, eu achei a grade diferente. Diferente do que eu costumava ver nas outras faculdades, quando eu fui olhar como que ia ser as disciplinas e tudo mais. E aí acho que foi isso que me deu interesse de ir para a EMB e a estrutura que era maravilhosa.
E aí foi por isso que eu escolhi ir para lá e fazer MB e ser bióloga. Sim, a A sua turma estrutura tinha lá é quantas muito boa. pessoas no total agora? Oi? Sua turma tinha quantas pessoas no total? 12. Só Tá, 12? você tinha 12 terminou com alunos. quantos? Terminou com quantos? 5? 11. Jura? Não, Nossa, Teve um? 11, juro. Um saiu. Foi um menino que eu não lembro agora o nome, ele saiu bem no começo. Eu acho que caraca, nossa. a gente terminou com 11 alunos. Nossa, é raro isso aí, viu? É bem raro. É, Surpresa, tô surpresa. Ó, e a todo minha mundo assim turma, aproveitou. a minha turma Na foi minha de sala 2000 tem 30, eu acho que só vai sair 10 formados. Já saíram 10? Ó, a minha Eu acho que só turma, vai sair 10 formados, Cadu, sendo bem ah, sincero. sim, formados. Ó, a minha turma tinha de manhã 80, quando eu entrei, e 80 e Meu, alguma coisa à noite. Então tinha 150, 160 alunos, mais ou menos. nossa. E acabou com uma turma só de umas 60 pessoas. Então, assim, se você proporcionalmente tinha muito mais, né? Mas era Sim. outros tempos também. A biologia tinha mais gente. Mas E você fez em era Mogi, né? desistência Então. enorme. Mas eu acho que naquela época mais gente fazia biologia também. Eu acho. Tô Sim. falando assim, no chutômetro, eu nunca li nada sobre entendeu? Eu acho Eu via assim, muita gente querendo fazer biomedicina em vez de biologia. de biologia. Sim. Pensava que era muito bicho grilo, aí tinha muita gente na biomedicina. Não Sim, é? sim. Em Entendi. biomedicina sempre tem mais gente mesmo. Atualmente é assim também. É Tem assim. Mas mais. biólogo é muito mais amplo. Eu não sei porque as pessoas não pensam nisso, porque a gente pode atuar em várias áreas. Mas acho que talvez na época da escolha, a pessoa ainda não tem isso claro. Ela vai É, para planta ou para bicho, sei lá. Vê Sim. isso, né? E é você, isso. você queria ser biólogo de bicho? Bióloga Então, raiz? eu queria ser de bicho, mas eu gostava da área humana também, só que eu não queria fazer biomedicina porque uma amiga do meu pai, que era cliente dele, ela era biomédica e ela começou a falar as coisas da área de trabalho, e eu falei, não, não é isso que eu quero. Aí por isso que eu acho que eu também fui para biologia. Mas Ah, só que desde entendi. sempre você teve interesse em trabalhar, tipo, com microbiologia, trabalhar em laboratório, desde o Sim, início? sempre laboratório. Eu sempre gostei sabe, na faculdade eu queria mesmo ser perita criminal. Olha que doideira. Porque eu queria essa parte do laboratório. Então, eu fiz vários cursos de perícia criminal, fui atrás, não tinha concurso também. Ah, Assistiu o CSI, né? Tipo, você sai, né? Você fica encantado com aqueles negócios no laboratório. E aí, eu sempre quis isso do laboratório, de fazer ciência, sabe? Desde pequena, queria ciência. Laboratório, ficar fazendo experiência. Sim. E você como você chegou chega. a. Fala, Nick. Não, eu ia perguntar se você chegou a fazer IC ou estágio, ou tipo, você fez o estágio obrigatório na IMB mesmo. E aí depois Então, disso você foi pro mestrado. como eu era monitora, eu aproveitei e usei como meu estágio obrigatório na EMB a minha monitoria, porque aí eu ficava lá a tarde inteira ajudando o pessoal a estudar para provas, outras turmas, Sim. e ficava no laboratório de biologia molecular. Então eu preparava a aula para o pessoal da farmácia, da educação física, da biologia. E aí eu usei como estágio obrigatório, né? Porque eu já estava lá o dia inteiro, ficava lá o dia inteiro. Uhum, sim. Quando eu entrei no instituto, logo eu me formei e entrei lá no instituto, eu fiquei como um estágio, né, remunerado para entrar no mestrado. Aí eu tive a oportunidade de entrar no mestrado lá. Aí conta essa história melhor assim pra gente. Você tava na faculdade e aí tinha que fazer o estágio obrigatório, que, se eu não me engano, no último ano, nos últimos 2 semestres, né? Ou nos últimos Uhum. 3, sei lá. Pode ter mudado na época que você fez. Aí Eu você fiquei uns 6 terminou meses na monitoria, que aí usou como estágio obrigatório. para cumprir as horas, no fundo, né? Uhum. Aí você saiu e você ficou num limbo, então? Ou você meio que você já engatou sem querer ou por querer? Como foi esse processo, esse passo? E assim, quando você encontrou o laboratório, eu vi seu mestrado, ele era com cavalo, se eu não me engano, mas na Não, verdade é era suíno. suíno, perdão, isso, suíno. Eu fiquei com equino na cabeça, não sei por quê. Mas você, na verdade, testou métodos para identificar um fungo. Me Uma corrija, bactéria. tá? Uma bactéria. Então, assim, não era que Isso. você, não era clínico o seu trabalho. Não era assim, vamos ver, testar algum tratamento
para doença, blá, blá. Era um método de microscopia para identificar melhor o microscópio de eletrônico. Aí você pode... Como que foi esse passo, assim, sabe? Como que foi, né? Como as coisas andaram? Ó, desde o começo. Eu posso contar as tragédias do meio do caminho para É falar que não para é tudo contar, pelo amor de flores? Deus. Então tá. É. Então é bem Com comprida a certeza. história. Eu fiquei durante 6 meses fazendo a monitoria e o estágio obrigatório na EMB. Quando eu me formei, o professor da EMB tinha uma outra turma que já estava com convênio com o Instituto Biológico para fazer estágio obrigatório lá. E um desses meninos que fazia o estágio obrigatório já no Instituto Biológico era muito meu amigo, porque ele foi meu bicho. E a gente fazia monitoria junto, ele na anatomia, eu na biologia molecular. E aí ele falou: olha, tem uma pesquisadora no Instituto que está precisando de estagiário e provavelmente vai abrir o mestrado. Aí eu falei: ah, eu vou. Eu fiquei uns meses no limbo, depois que eu me formei, procurando estágio, emprego, fiquei assim, vamos ver para o que vai acontecer. Só que aí teve essa oportunidade porque eu já tinha conhecimento que tinha essa vaga no instituto para um estágio possível mestrado de uma ex-aluna também da EMB que estava fazendo lá. E aí eu fui para o Laboratório Interinstitucional de Sanidade em Aquicultura, é o nome do laboratório. O famoso A gente Lisa. conhece como Lisa. Tá tudo certo, é Lisa, o né? Lisa. Melhor. Lisa. Mas assim, eu fui para lá para fazer histologia. Então eu comecei aprendendo as técnicas histológicas, fazia a rotina do laboratório, aprendi um monte de coisa diferente. Tive contato com a microscopia eletrônica também, porque eram duas pesquisadoras que trabalhavam junto, a doutora Cristina e a Márcia. Só que eu ia entrar no mestrado, então deu novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses eu me inscrevi para o mestrado. Então eu me formei em julho, agosto. Em novembro eu estava no instituto e entrei no mestrado no começo do ano. Quando eu entrei no mestrado, a minha orientadora, ela não era a minha supervisora do estágio do Lisa, porque ela não estava inscrita como docente na pós-graduação. Era a doutora Magali D'Angelo, ela trabalhava com a parte de reprodução, e o Instituto Biológico, ele é focado em agronegócio. Então, ele é focado em melhorar o agronegócio, controlar doenças, toda essa parte. Então, não tem essa parte mais clínica, é mais para a questão econômica mesmo. E aí, quando a doutora Magali falou assim, eu quero alunos e eu preciso de aluno para o mestrado, a minha supervisora do estágio me indicou para ser aluna dela, e a Cris, né, que é do Lisa, ser minha co-orientadora. Ela já era pesquisadora do Instituto Biológico na época? Ou ela era pós-doc ou alguma coisa assim? Não, pesquisadora, porque tem que ser pesquisador lá para ficar como Credenciada no responsável programa. técnico do laboratório. E aí a Cris era, né, a responsável técnica pesquisadora do Lisa e a Magali do laboratório de reprodução. E aí a gente escreveu um projeto porque estava sobre pneumonia. Nossa, olha eu falando o projeto da minha amiga. um trabalho com micoplasma e pneumonia, que é da pneumonia enzootica suína. Por quê? É uma doença de notificação, né, compulsória, e depois ela ficou obrigatória, onde se no abate o suíno apresentava sintomas e lesões de micoplasma, a carcaça tem que ser condenada. Então, eles pensam nisso, questão econômica. Então, tinha que dar um jeito de você descobrir se o suíno era positivo para essa doença, para evitar desperdício e condenação de carcaça. Senão você perde toda a carne do animal, é isso. Você perde e não vai para açougue. Não, a carcaça tem que ser incinerada, né? Então ele é condenado. É um prejuízo enorme. É um prejuízo muito grande. Então, os projetos do Instituto, a parte da sanidade animal, diferente do laboratório da Nicole e do Guilherme, era mais voltada para isso. Questão de produção de grande porte. Só que aí aconteceu um porém. Fui aprovada no mestrado. Eu estava 3, 4 meses já fazendo as disciplinas, a minha orientadora faleceu. Jura? Juro. Assim, do nada ela não ficou... Ela descobriu um câncer no pâncreas, em um mês ela faleceu. Nossa. Nossa. Foi.
Então eu falei, e agora o que que eu faço? Como é que eu termino o projeto? Foi uma correria, porque o Instituto não estava acostumado a lidar com esse tipo de situação. O Guilherme e a Nicole pode falar que não tem muitos pesquisadores, né, que Não. são da pós-graduação. E eu fiquei um ano sem orientador e fazendo disciplina. E conheci uma amiga que estava fazendo do laboratório de suínos, que ela estava fazendo com outra orientadora o mestrado dela, que também era com suínos, com uma outra doença. E eu falei, posso fazer com você as coletas? E aí eu comecei a pedir autorização para outra pesquisadora responsável, que era a doutora Josete, e ela falou, não, Laura, vai junto nas coletas, aproveita para conseguir fazer seu mestrado. Peraí, Isso calma, foi um calma. ano. Deixa eu só entender uma coisa. Ela faleceu, morreu, certo? Quem Morreu. primeiro, você estava com bolsa? Você tinha Eu bolsa? estava com bolsa, eu tinha Da bolsa FAPESP? CAPES. Tá. Não, eu tinha CAPES e depois de um ano eu consegui a FAPESP, porque aí tem a Depois reviravolta. que você mudou de projeto, então, que você conseguiu a FAPESP. Quando você estava com Isso. bolsa, você tem, a CAPES, se eu não me engano, você tem que entregar relatório a cada 6 meses ou um ano. Não Não, tinha? a CAPES não precisa, só a Não precisa. FAPESP. Quem assinou para você, enfim, quem estava assinando para você continuar recebendo bolsa e tudo mais? Então, a coordenação da pós-graduação falou assim: Luara, você não vai sair do mestrado, se você quiser sair, né? Já que sua orientadora morreu. Eu falei: não, eu não vou desistir do mestrado, eu vou continuar, a gente vai dar um jeito. Nisso, eles estavam em contato com os outros pesquisadores do Instituto para ver quem poderia me orientar. E nisso, eu fui um ano sendo supervisionada pelo pessoal da coordenação da pós. E contando o Entendeu? mestrado Nossa, normal, né? que rolê. Continuei o mestrado normal. Fiz as disciplinas, tudo certinho. E aí eles tiveram uma reunião extraordinária, depois quase um ano que eu estava sem orientador, me virando sozinha, com a ajuda da Cris e da doutora Josete, outras duas pesquisadoras do Instituto, continuar meu projeto. Cumpri as disciplinas tudo certinho. Aí eles convidaram um pesquisador da parte do LISA mesmo, de sanidade de aquáticos. Ele trabalhava com rã, tá, nada a ver com suínos, e falou assim: Márcio Hipólito, você aceita orientar a Luara e a minha outra colega, que também era orientada da Magali, que faleceu, eu falei assim: você aceita continuar a orientar ela só para ela conseguir defender e ter um orientador? Ele falou: tá bom. Só que como eu já tinha feito coleta, já tinha começado a fazer a parte prática e tudo mais do projeto, que era determinar qual que era o diagnóstico rápido e ideal para controlar essa doença dos suínos, né, que é essa pneumonia, ele falou assim, então você continua, não sou da área, mas vamos tentar. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, Márcio, eu tenho interesse de ter FAPESP, porque a bolsa é melhor, tem reserva técnica e eu quero ir para congresso. Ele falou, vamos tentar. Aí eu falei, tá bom. Escrevemos o projeto, mesmo ele não sendo da área de suínos, o projeto foi elogiado e foi aprovado. Então eu Ah, tive muito bom. pouco tempo de bolsa FAPESP, mas eu tive bolsa FAPESP no mestrado. Isso me ajudou muito para eu ter a bolsa FAPESP no doutorado. Sim. Nossa senhora. Porque quando você já tem a FAPESP, para um próximo passo é bem mais fácil de ser aceito, né? Sim. E era assim, era mais fácil, mas antigamente a FAPESP tinha. Eles faziam aquela análise de pares, era menos rígida, mas sempre foi rígido. Mas eles viam mais tipo, como que era o desempenho do aluno na faculdade. Para ter FAPESP, você não pode ter tido nenhum tipo de Vínculo empregatício. Reprovação, né? nada disso, não pode ter reprovação, não pode ter DP, nada. Então, eles avaliam tudo isso. Então, eles veem muito a parte de currículo. Como eu já estava no laboratório, eu já tinha resumo em congresso, tinha artigo científico. E aí, eu fui aprovada na FAPESP, consegui terminar o mestrado, mesmo Que bom. defendi, deu tudo certo. E aí, continuei no laboratório no LISA. Então você continuou no LISA e hoje você está nele. Continuo, mas agora no Instituto de Pesca, porque aí o pessoal do Instituto de Pesca, por causa do meu doutorado, que foi com peixe, eles me convidaram para fazer o pós-doc com eles, com o projeto FAPESP. Então você já chegou com o projeto, você pensou o doutorado com o projeto FAPESP, bonito, assim. Porque o que acontece? Quando eu fui fazer o doutorado, como eu não tinha mais
orientadores da parte de suínos, eu ia ser complicado, e eu já tinha feito, assim, porque é muito, um pouco mais engessado, vamos dizer assim, a parte de suínos e bovinos, né, na parte do instituto, pelo menos, porque é muito estabelecido, os projetos começam a se repetir, e aí a Ah, tá. parte de aquicultura, de peixe, é muito nova, não tem quase nada, não tem muitos estudos, não tem gente trabalhando com isso. E como eu estava já no laboratório de sanidade de aquicultura, surgiu a oportunidade de fazer o projeto com peixe, com as doenças granulomatosas de peixe e da Francisella, que é uma bactéria que na época que eu entrei no doutorado, ela tinha entrado há pouco tempo no Brasil, então estava assim tendo muita mortalidade em peixe, em tilápia na produção, e precisava de projetos que tivessem esse tema e conseguir, né, por causa disso, dessa doença emergente, conseguir o projeto FAPESP. Nossa, Porque era um deixa eu te problema. perguntar, esse projeto de doutorado, ele também está relacionado com identificação em microscopia? Sim, porque assim, os projetos, a gente tenta fazer, conseguir otimizar, né? A gente precisa otimizar e tornar o diagnóstico e o controle prático, né? Porque tem que pensar, a gente trabalha, né, com muito diagnóstico, né? A gente tenta resolver problema, né, lá no Instituto. Ele é focado nisso, na parte de sanidade. Então, o foco do trabalho era desenvolver também e testar quais eram os métodos de diagnóstico e controle para essas duas bactérias que causam muita mortalidade em peixe. Né, Zé? Tinha Tá. a piscicultura que perdia tonelada por dia de peixe, né, que tinha morte. Então, eles precisavam resolver esse problema. Os peixes vinham de uma piscicultura de Jundiaí para você? De Jundiaí, Não, não Jundiaí era. eu nunca Não. coletei. Não, porque eu Não. trabalhei com peixe também, no laboratório que eu trabalhava. Só que eu trabalhei com ecotoxicologia no doutorado. Era PG Ah, leite sim. natural e tal. Uhum, E aí, no mestrado, a gente fazia, tinha uma parte lá que trabalhava com zootecnia, né, com a parte de piscicultura. E eu lembro uhum. que tinha uma piscicultura relativamente grande em Jundiaí, ali naquela Não, região, a não sei se gente, exatamente era na cidade. Tinha uma na Jundiaí a gente nunca CESP, que a gente ia coletou. muito. A CESP gente 279. coleta muito no reservatório Tietê e de Ilha Solteira, que é quase lá Mato Grosso. Ilha Solteira? Ilha Ah, Solteira. Eu é? tava lá no começo de maio. Eu tenho uma amiga que trabalha com peixe lá com ácido graxo, que é professora lá, chamada Cristiane Ribeiro. Conhece? Nossa, acho que Não. não. De qual faculdade? É onde que ela dá aula? Ela dá aula lá na Unesp de Ilha Solteira. Tem a Eu Rose, eu não tava na conheço. Unesp de Ilha Solteira, mas com a professora. Ai, esqueci o nome dela. Rose, eu não sei. Rose. Isso. Sim, ela tá um tempo, tem um marido chamado Alexandre, não tem? Tem, isso mesmo. Você vê como esse mundinho é pequeno? Um dia o mundo vai se juntar numa sala para tomar café e falar Eu mal dos tava outros. ela faz um mês lá no laboratório dela Você fazendo conheceu a coleta. Giovana Branco? Giovana Branco. Ela Era tá aluna? lá. Ela tá no pós-doc. Nossa, olha, ela tem Tinha muito bastante aluno. gente, é difícil. Não, sim. Então, eu devo ter conhecido com certeza no meu perfil do Instagram, se eu não me engano, eu até tinha Eu vou postado. perguntar para ela. Eu vou perguntar para ela. Talvez ela lembre de você, não Pergunta: foi sei. um povo do Instituto de Pesca coletar peixe aí no laboratório atrapalhou toda a rotina de vocês? Ah, é certeza. Ela é da USP, a Giovana. Ela é da USP. Então, olha, a gente causou lá, coitada da professora Rose, porque a gente tirou assim as bancadas, tiramos todo mundo e abrimos 170 peixes em 2 dias. No... Nossa. Tilápia? Tudo Isso, tilápia? Tilápia. isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque Sim. se eu que tô na área não sei muito bem, acredito que tem gente também que não entenda. Coleta de peixe que vocês estão falando, né? Tipo, vocês pegam o peixe vivo mesmo, aí vocês vão e abrem o peixe, matam o peixe. Caraca! Ó, vou explicar como que é essa parte. O que que acontece? Sim. Quando a gente, o vírus que eu estou trabalhando agora no pós-doc é o ISKNV. E continuo com a Francisella também. Então, o meu objetivo do meu projeto de pós-doc é produzir uma vacina de DNA, tanto para a Francisella quanto para o vírus ISKNV. O vírus ISKNV ele entrou no Brasil em 2021,
altíssima mortalidade em todas as pisciculturas, principalmente do reservatório de Ilha Solteira e o do Tietê. Então, está se espalhando já para o Brasil inteiro. A gente tem que fazer epidemiologia e fazer a coleta de um N amostral. Pensa que, assim, quando você pensa em bovinocultura, você tem 1 hectare, você tem tantos bovinos por hectare. Peixe, você multiplica isso por 10, porque é para baixo. Você tem tanque. Então, a densidade, a amostragem é muito maior. Então, a gente faz o cálculo amostral e a gente tem, pelo defesa, né, agropecuária, a gente tem que coletar no mínimo 160 animais para ter um N amostral confiável para a gente ver como que está epidemiologicamente aquele local. Então, a gente tem que fazer toda o comitê de ética, né, e fazer a coleta. A gente tem que fazer a eutanásia, né, tudo certinho. Aí a gente faz com superdose de analgésico, né, anestésico, e depois a secção da medula. E aí a gente faz a coleta de órgãos para fazer análise no laboratório. E isso com parceria com a defesa agropecuária, porque a gente precisa saber como que estão essas doenças no Brasil. E porque a água, pensa que a água, ela dissemina tudo muito rápido. Então, às vezes, você tem um local, sei lá, no Nordeste, entrou uma bactéria, um vírus novo, pouquíssimo tempo para daqui a pouco estar lá no Sul. Né? Uma bacia grande. Só uma coisa, assim, Pô, por exemplo, uma dúvida, para no saber caso. se para o bicho por anestésico, você coloca, tem vários. Eu lembro que a gente usava benzocaína em uma época uma chamada M22. E aí, assim, você coloca o bicho, aí você espera ele virar. Quando Sim, ele vira, ele aí você pega ele com o anestésico, deu certo. Às vezes, quando o bicho é grande, você tem que esperar um pouquinho mais, porque aí quando você... Por exemplo, eu tirava sangue. Eu acho que no caso dela não, ela já faz a dissecção pela medula, que corta aqui a medula. Eu tirava sangue, aí ele batia, você tem que voltar ele, porque isso é um protocolo de ética, né? Para justamente para ele não sentir dor e tudo. Você tem que fazer seguindo isso. Tem um protocolo de quanto você coloca de água e tal. A gente faz a proporção, né, de eugenol, a gente não usa mais benzocaína porque está proibido, né, para peixe não pode, porque estavam vendo que benzocaína ficava resíduo. É mais para caso do abate e comercialização, né? E o eugenol, ele sensibiliza muito mais, então o peixe, ele apaga, ele tem a morte por excesso de anestésico também. E aí a gente garante com a secção da medula. Mas aí a gente usa o eugenol. Então a gente espera ele tombar, tem um tempo que tem que esperar, a dose certa por litro de água, e aí a gente faz a coleta. Tem vezes que a gente faz a coleta de sangue para a gente fazer hematologia também. Para ver como O está vírus os que você padrões. trabalha fica onde? Em que órgão? Ou quais órgãos? Então, ele é o vírus da necrose de baço e rim. O nome dele é SKIV, é vírus da necrose do baço e do rim. Ah, entendi. Não, muito E aí a bom, gente... muitíssimo. Hã? Não, legal. Não, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, saindo dessa parte técnica. Para quem assim está começando e assim tá ouvindo você que tá no pós-doc, já deve ter uns 10 anos dentro da pesquisa, contando um pouco, mais ou menos, né? Esse ano vai fazer 12 anos que eu tô no Instituto. No Então, Instituto. no final do ano, nessa parte de pesquisa dentro do Instituto, fazem 12 anos. Sim. Quando eu estava, eu quero ver como que era a sua impressão. Quando eu estava na pesquisa, e até hoje é assim, quando eu fiz concurso, essa pergunta veio também. Como que você vê número de artigo? Por exemplo, vocês dois estão fazendo iniciação também, certo? Vocês vão daqui a pouco se formar, fazer mestrado. Quando eu estava na faculdade, eu peguei Bolsa FAPESP na iniciação e eu não tinha nenhum artigo, nenhum. Hoje em dia, e quando eu entrei no mestrado, eu peguei Bolsa FAPESP sem artigo. Hoje em dia, no laboratório que eu vim, se você chega no mestrado sem artigo científico, você não pega Bolsa FAPESP, porque é difícil mesmo. Porque a concorrência, assim, é piramidezinha, assim, né? Você vai chegando no pós-doc, é o mais difícil de conseguir bolsa. É muito Então, concorrido hoje em dia, né? o que causou na minha geração, eu queria perguntar para você se é a sua geração assim, é que, de repente, você começa a julgar a pessoa pelo número de artigos que ela tem. E isso vira uma pressão enorme no coração da gente em fazer parcerias de qualquer forma. Então, assim, o cara vai lá, tem um negócio. Deixa eu pipetar 4 amostras para você, porque aí eu entro no seu artigo. Pelo menos para estar lá no meio, entendeu?
Não Eu fácil. queria saber de você, se você tem isso, se você fica olhando o Lattes dos outros pelo número de artigos que a pessoa tem, uma pergunta direta, assim. Se você já foi assim e não é mais, como que isso foi na sua cabeça, sabe? Como eu peguei a época da FAPESP, que não era tão assim, então eu também tinha vários resumos em congresso quando eu iniciei com o mestrado, mas eu era colaboradora em artigo, né? Então eu acho que eu já tinha 1 ou 2 artigos. Mas essa pressão existe e vai continuar existindo porque a FAPESP pede isso. Então, se você quer uma bolsa FAPESP e você não tem artigo, você não vai conseguir essa bolsa FAPESP. Não adianta. Porque eles estão afunilando de um jeito para você conseguir. Eu acho ruim. Eu, assim, trabalhando o dia a dia, é complicado, porque às vezes você fica nessa pressão, nesse desespero que você tem que escrever artigo, você tem que fazer artigo, você precisa respirar artigo, e você entra numa paranoia. Mas a nossa vida acadêmica, né? Hoje em dia, como está a vida acadêmica, a gente precisa. Então, eu tenho diversas colaborações, isso me ajuda muito. Mas, com certeza, eu já entrei várias vezes para ver índice H de professor, porque, né? Vamos ver como que eles estão. Vocês sabem o que é o índice H? Que é aquele negócio de citação e tudo mais? Não Não. faço ideia. Olhem, alguns professores. O índice H, você coloca no Google Scholar e você vê quanto que aquele professor tem de artigo e citação do E artigo. citação, que é o que importa, no fundo, é a citação. É a citação, porque se você não é citado, não tem tanta relevância o seu trabalho. Então, você entra nisso de ficar procurando. Ai, como que é o Lattes desse professor? Ai, eu tenho... Na minha época do mestrado, que eu consegui... E no doutorado. Na época do doutorado, que eu fui num congresso internacional, eu conheci um professor que eu citava ele direto nas minhas coisas, na minha tese, e eu conheci ele pessoalmente. A primeira coisa que você faz é olhar o Lattes dele. Você vai fazer como? Quando eu ia para os congressos, assim, a gente falava assim, a minha chefe falava isso, que quando a gente vai no congresso e vê os gringos lá, que você lê, aí você está na festa, você fala, olha os papers dançando ali, né? Porque você vê a pessoa... Você fala, meu Deus, como esse cara consegue ter tanto artigo? E às vezes é porque tem muito aluno, porque tem muita colaboração com outros locais. Então, eu acho que, assim, hoje o nosso curso também lá, a pós-graduação, tanto do Instituto Biológico quanto do Instituto de Pesca, que eu estou agora, que agora eles estão os dois no mesmo endereço, eles têm que ser multidisciplinar e interdisciplinar. Então, assim, colaboração. O Guilherme sabe que eu faço muito isso, né? Eu estou lá no laboratório dele de parasitologia, a Nicole me vê lá no Haracava, e eu fico lá no meu laboratório no LISA. Então, você precisa disso, porque quanto mais adquire conhecimento, então isso é extremamente importante, porque você conhece várias áreas, você aprende a fazer muita coisa. Se você precisar, você vai conseguir resolver problema, vai conseguir desenvolver uma técnica, independente da área, porque o laboratório da Nicole trabalha com biologia molecular, mas de planta. Sim. Né? E eu trabalho com peixe, só que eu estou lá desenvolvendo várias coisas lá no laboratório por causa da tecnologia e da sabedoria das pessoas de lá. Né? Então, tem que ter essa colaboração, essa troca de conhecimento. Network, né? Não é a sua área de formação, você entra né? nos papers. Sim. Eu acho que essa parte de artigo publicado, é igual você falou, é super importante, porque querendo ou não, é a área que a gente está, né? E é o que as pessoas têm de referência, porque se você precisa de uma informação e você quer uma informação séria, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar em papers, essas coisas. Mas também eu acho que isso de, tipo, você sempre tem que estar publicando para você ser, tipo, bom no que você faz, também pode ser, tipo, um tiro no pé. Porque, às vezes, as pessoas de um determinado laboratório pode publicar sempre, mas é sempre, tipo, papers iguais, com uma informaçãozinha nova, só que, tipo, publicaram. Então, é artigo entrando. Só que, às vezes, sabe, não é aquela coisa, tipo... sabe... Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Olha aqui, ó. Não é artigos diferentes, assuntos diferentes, no caso. É sempre o mesmo artigo, só que com uma informação adicionada. É só número.
Exatamente. Tinha uma coisa que eu aprendi muito na época que eu estava na pós. Eu lembro que tinha um professor da Argentina, ele era argentino, ele até faleceu também. Ele falava assim, que você, quando monta um projeto, ou do projeto do laboratório, ou do seu, você já tem que ter, já no início dele, qual revista que você, ou quais as revistas que você vai publicar e quantos artigos você vai fazer. Isso é uma casca de banana mesmo, porque existe uma coisa que tinha um termo que inventaram chamado Salame Science, que é assim, você monta o seu projeto de mestrado, por exemplo, você está na lista da IC, se às vezes você pega um projeto de alguém, aí no mestrado você vai começar o seu. Aí você fala assim, não, eu vou pegar esse projeto e vou fazer 4 artigos. E uma coisa conta também, você ser primeiro autor significa que você foi o aluno, o último autor orientador, e você está no meio, é bom, mas se você tiver um autor, vamos supor, você tem 20 artigos, aí você tem um de primeiro autor, o resto está tudo no meio. Significa que você é um sanguessuga, entendeu? Você está ali só abocanhando o projeto dos outros. Você não tem liderança para tocar o seu projeto. Ao mesmo tempo, se você quiser fatiar demais o seu, você vira isso que você falou, sabe? Que aí fica uma coisinha ou outra. O projeto não tem, o artigo não vai ter significância, ele não vai ser citado e tal. Então, assim, é um jogo de entendimento que ela não tem regra. Você tem que saber, junto com o seu orientador, que é mais experiente, cara, eu não vou fazer 5 artigos aqui, eu vou fazer 2, mas esses 2 eu vou publicar numa revista tal. Aí, se você já tem 2 aqui e mais 3 que você tá no meio, porque você ajudou, você passa a impressão de quem vai te julgar, um assessor ou uma banca, de que você é colaborativo e que você tem interesse de tocar as coisas, ir para frente, como para se formar um pesquisador mesmo, entendeu? Então, na verdade, é um jogo. É difícil de você entender isso. Eu lembro que a gente ia para o bar, assim. Tênue, né? A gente ia para o bar e ficava assim: aquele cara lá é mó enganador, ele só tem 10 artigos. E eu tenho 13 artigos. E a gente ficava nessa loucura, cara, de ficar vendo lá dos outros. Isso. Não é legal. Eu demorei para cair a ficha nisso, sabe? Eu tenho um exemplo, assim, se vocês olharem o meu Lattes, pode olhar, fica à vontade. Eu estou, às vezes, em vários artigos no meio, porque eu faço 2 técnicas lá no Instituto que ninguém mais faz. Então, eu tenho parceria com a USP e com a Unifesp, onde eu faço essas técnicas para eles que eles não têm quem faça. E foi através do mestrado. Oi? Então, sempre tá ajudando um projeto, né? Eu sempre estou dentro dos projetos de outros institutos, porque não tem outra pessoa que faça. É a imunohistoquímica e a hibridização in situ, tanto em fluorescência quanto normal. E não tem outra pessoa. Então, eu estou em alguns... Contanto que vocês já ouviram falar da doutora Lígia Pereira, que ela é da USP? Eu já. Eu tenho um artigo com ela. Do genoma. Não é? Isso, eu tenho vários artigos com ela. Chique. Tá chique. Junto com outro aluno dela, eu faço a parte da imuno por fluorescência, porque eu faço a histologia e eu faço a imuno. Então, a gente entra nessa noia dos artigos, mas essa colaboração para mim é, nossa, única, né? É incrível. Porque eu tenho um artigo com uma pessoa tão maravilhosa, assim, tão conhecida na parte acadêmica. Então, eu acho que é horrível essa noia que os alunos entram. E quando eu estava no mestrado, como eu fiquei muito tempo sem orientador e tudo mais, ninguém me falou isso, Lara, você precisa pensar em artigo. Porque eu fiz o mestrado em 2013, 2015. Então, não falavam isso para mim naquela época. Eu tinha muito mais resumo em congresso do que artigo científico, porque não me falavam isso, Luara, você precisa focar em artigo. Então, depois, quando eu fui pensar, eu falei, nossa, realmente, o que é a vida acadêmica? Ela gira em torno de artigo científico. As pessoas são julgadas por isso. Então, sabe que uma vez eu vi... desculpa, ficou um papo de velho aqui, mas eu juro que é a última coisa que eu vou falar. Eu vi uma coisa, eu estava numa banca, assistindo uma banca, aí eu tinha um professor lá na USP que ele era bem assim, ele era muito... Ele era grosso, assim, de falar, mas ele falava coisas, assim, inconvenientes. Aí ele chegou para um cara e falou assim, eu tô vendo aqui que você tem 2 artigos e foi para uns 10 congressos, estou chutando o número, mas era assim, a relação de congressos que ele tinha de resumo e artigo era muito discrepante, tinha muito mais congresso. Ele falou assim, além do seu currículo, parece que você vai para o congresso para passear, porque você não publica nada do que você vai.
Aí eu comecei a rir, porque, meu, Nossa. coitado, mas eu ri, né? Né? O cara, tipo, sei lá, um pouco de desrespeito até falar uma coisa dessa, mas enfim, ele falou. Então ele acha que era. Ele entendia, era uma crítica construtiva, real. Mas acho que não precisa falar daquele jeito, né? Mas enfim. É isso. Ó, gente, a gente falta 10 minutos para dar 1 hora. Guilherme, Nossa, você quer fazer uma Nossa, pergunta? O já? negócio voou. a Ó, a conversa gente tá boa. começou 5h37, agora são 6h27. A gente Nossa, pode esperar um Caramba. pouquinho, tudo bem? Porque a gente não fez nem as dicas culturais. O Gui não fez uma não, a pergunta gente ainda. pode por mim, sem problema. Vai lá, Guilherme, faça uma pergunta. Você que está do lado dela lá, você conhece os anseios e que ela passa? Manda bala. Bem, uma coisa que eu fiquei de perguntar, no caso. Eu vi que você iniciou fazendo com suínos e do nada você trabalhou com peixe, mas só que você sempre teve essa vontade também. Sempre achou interessante essa parte de trabalhar com peixes, essas coisas, sempre teve interesse ou surgiu a oportunidade, você decidiu agarrar e você sentiu interesse no momento? Ó, eu vou ser sincera, quando eu estava no instituto, eu não pensei muito no hospedeiro. Eu foquei mais o meu trabalho nos agentes causadores das doenças. Então, eu focava na microbiologia e nas técnicas para desenvolver e melhorar o diagnóstico. Então, assim, se era suíno, se era peixe, não tinha tanta importância porque eu focava no micro-organismo, né? Mais um agente infeccioso. Mais na parte microbiológica mesmo, né? Porque se você consegue identificar bem uma bactéria, um fungo, um vírus, não importa o hospedeiro, né? Então, só que a parte de aquicultura não tem tanta gente trabalhando. Então, para você conseguir financiamento, para você conseguir os projetos, publicação, é muito mais fácil. Porque não é que ela é fácil, é porque tá faltando mesmo no mercado Sim, gente que tem trabalha pouca com gente isso, que vai trabalhar com isso. né? Não tem, a gente às vezes fica procurando, as pessoas não querem nem fazer estágio. Se quiserem fazer estágio, o instituto tá aberto, o laboratório tá aberto. Aê! A gente precisa. E a gente quase não Legal. acha pessoas na faculdade que se interessem por essa área. E é uma área, É. assim, que tem um potencial imenso. A gente precisa de gente para trabalhar com essa área. E depois que eu comecei a trabalhar no doutorado, que eu vi o tanto de potencial que tem. E como é mais até difícil de você trabalhar do que com suínos e bovinos, por exemplo, porque a gente tem a água, que dificulta tudo. Não, e assim, Então, eu me espantei. tecnicamente talvez seja mais difícil, assim, em relação a conseguir anticorpo, blá, 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 também, né? Sim, é bem difícil trabalhar com a parte de aquicultura. É bem mais, assim, como eu já trabalhei com suínos, nossa, a dificuldade aumenta muito trabalhar com a parte de aquicultura. Só que é um desafio muito, assim, legal de trabalhar, é muito bom de trabalhar, porque se você resolve, consegue trabalhar com isso, você trabalhar com qualquer outra coisa. Porque Legal. demanda, nossa, muito. Isso é uma verdade mesmo, porque eu lembro que quando eu fui começar a minha IC, a Giovana, né, que é da minha sala, já fazia, e ela mandou lá no grupo da sala falando: gente, é um laboratório de biologia molecular aplicada, isso e aquilo, para trabalhar com vírus. Ela mandou mais ou menos assim, para trabalhar com vírus de planta. Quando ela falou vírus de planta, a palavra planta Planta espantou todo pegou. mundo. Nossa, tipo, todo mundo, tchau, não quero. Achou que era botânica, foi embora. Porque o pessoal tem isso, né, de falar, tipo, ai, planta, ai, botânica, vamos correr. Só que Não, né? isso que você falou é muito legal, que, tipo, você se importou mais, você não se importou tanto com o hospedeiro, que é basicamente o que é lá, que a gente trabalha com vírus de plantas, mas é vírus, né? Tipo, a planta é realmente o hospedeiro. Então, eu acho que o pessoal, tipo, tinha que abrir mais a mente para isso. Não é que você está trabalhando com planta. Eu não vou lá no laboratório todo dia para regar a planta. Planta não é pop, muito pop. Não As acho que pessoas esquecem de ver como um todo. Elas ficam presas numa caixinha falando: eu quero trabalhar com um bicho, com grande porte, cavalo. Tem muita gente com veterinário, com humano. Veterinário almeja trabalhar com cavalo, né? Impressionante.
Eu tinha vários amigos que eram da veterinária, ela da EMI, que queria trabalhar com cavalo. Eu trabalhei com cavalo uma época, porque eu ajudei a minha orientadora do doutorado, ela trabalhava com mormo, e a gente ia fazer coleta. Mormo é altamente zoonótico, é perigosíssimo. Eu ia aparecer no astronauta para fazer coleta. E era triste, viu? Você contou a história de... Tenso, era bem O que é difícil. mormo? Então, é uma doença, ela é tipo é uma doença respiratória que causa problema nos cavalos, né? E tem que ser sacrificado, porque não tem antibiótico para humano e é zoonótico. Então, E tem transmite pelo casos ar. de veterinários que morreram porque pegaram a bactéria, então ela é bem perigosa. E quando tem surto de mormo, a defesa fecha tudo e mata tudo. Ai, que dó, meu Deus. Nossa, que triste, viu? Então, mas o Nossa, pessoal fica muito numa caixinha mesmo, realmente. Fica numa caixinha. Então, eles esquecem que o tanto de coisa que você vai aprender e você pode aplicar isso, é aplicável em qualquer coisa. Não pensando Exatamente. na planta, não pensando no peixe, não pensando no suíno, porque você consegue fazer qualquer coisa dentro do laboratório. A gente que está na vida acadêmica, a gente aprende a fazer coisas que não importa o hospedeiro, você vai conseguir Sim. desenvolver uma pesquisa para qualquer coisa. Os sim, protocolos, é tipo amplo demais. não, e interessante como esse papo foi, porque ela começou falando que gostava muito de gosta muito de animal e que queria ir pro mundo, né, animal. E no fundo ela foi pro mundo, esqueceu o mundo o reino metazoa, sabe? Os metazoários e foi para a microbiologia, né? E onde o animal ele é o hospedeiro, né? Você está estudando a microbiologia. Sim. No fundo, né? No fundo, no fundo. Não, muito bom, muito. Gente, ó, vocês querem fazer mais alguma pergunta para a gente ir para as dicas culturais? Kiki, então tá tranquilo? Como é que é? Eu acho que foi tudo, não sei. Qualquer Eu acho que coisa foi vai tudo falando aí também. que eu vou lembrar. Tá, então, ó, vamos para as dicas então. Depois a gente faz mais duas perguntinhas e se quiser encaixar, a gente faz. Então, ó, eu vou começar as dicas. Então, eu estou numa crise existencial. Eu tinha planejado, ó, a dica cultural é difícil de fazer, né? E aí eu tinha visto uma que eu até conversei com a minha esposa e com o professor Gabriel, que trabalhou comigo aí na EMB, sobre isso. E depois aqui conversando com a Luara, eu lembrei de um episódio nosso. Aí eu vou fazer duas rápidas, então. A primeira é com a Laís, que foi uma das nossas entrevistadas. Ela é veterinária e vai começar a ter uma parceria com a gente agora para fazer postagem. E ela trabalha com a parte de vigilância, na qual ela trabalha observando a carne, né, depois do abate da vaca e tal. Verdade. Todo o procedimento, lembra disso? Procedimento Lembro. para que aquilo chegue no mercado, pelo menos seja embalado sem risco, né, de saúde. Então, assim, o Guilherme abriu esse precedente de fazer a dica cultural como ciência, uma entrevista do Ciência Deriva. Estou fazendo uma. E a outra foi, não sei se vocês conhecem, existe um podcast chamado Café da Manhã. E desse podcast ele é um podcast da Folha. Então, ele não é a ciência, ele é geral. A ciência pode aparecer. E aí, teve um episódio que foi da semana passada, que eu não lembro o nome agora, eu vou colar. Enquanto eu passar aqui, eu vou pegar o nome. Mas ele falava sobre no esporte, a mudança, né, os transgêneros no esporte. E a dificuldade que se tem por exemplo, uma pessoa trans, uma pessoa homem trans, ou seja, ela é mulher virou homem, é isso, né? Às vezes eu erro, peço desculpas se eu errar o nome. E aí, por exemplo, ou o contrário, a mulher vira homem. Então, por exemplo, no caso da mulher virando homem, da mulher, peraí, do homem virando mulher, né? Uma mulher trans, tem uma questão hormonal, todo o histórico, né, muscular. Então, tudo isso tem que ser regulamentado pelos comitês. E isso é um embate dentro do mundo da educação física, mundo acadêmico mesmo, para tentar encontrar qual é o nível hormonal de testosterona
que essa mulher pode ter, sabe? Para jogar tal esporte. Tem esporte que é mais difícil, tem esporte que é mais fácil. Tem até um exemplo da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei. E aí tinha um, que é o que eu queria falar, ela falou de um pai em que tinha um filho que tem uma identidade feminina de 11 anos e é atleta. E tem um tratamento hormonal para se tornar uma mulher trans. E eu fiquei pensando, fiquei pensando assim, em questão de desenvolvimento da pessoa. Eu entendo, eu acho que eu não quero entrar na questão do mérito se a pessoa tem idade ou então sabe, porque os pais apoiam, então os pais devem ter uma consciência, porque é o filho deles, e eu sou pai, e, enfim, você está com o seu filho lá e tal. Então, eu não quero entrar nesse mérito, não mesmo. Mas, assim, eu fiquei pensando, será que daqui 20 anos, se ela faz um tratamento hormonal com 11, será que o coração dela, quando ela tiver 30, vai ter problema? Sabe? Eu fiquei muito isso na cabeça, a gente ficou conversando sobre. É uma coisa difícil e complexa, realmente complexa. Então, quem quiser ouvir, vai lá no Café da Manhã, no Spotify, no Deezer e tal, da Folha, dá uma procurada para ver se eu acho aqui enquanto a Nick e o Gui falam da sua dica e depois a Luara fica por último, tá? Quem quiser um dos dois falar, avance. Eu vou passar pro Gui, porque eu peço perdão, mas essa semana eu só estou recebendo dicas, mas não tenho nenhuma para dar, porque essa semana realmente não parei assim para pensar em alguma dica que eu possa passar para vocês. Mas as dicas vão ser boas, então passo pro Gui. Eu também, eu fiquei com muita dificuldade de encontrar uma dica cultural, tava até hoje, né, pensando em uma, mas só que durante a conversa surgiu alguns filmes na minha cabeça que mexe com genética. Eu só não lembro agora o nome do filme direito, mas só que o conceito do filme é o quê? É um casal de cientistas que tinha como principal objetivo criar um novo ser vivo, como fosse um híbrido, no Clone? caso. Eu acho que é clone o nome. Mas só que não era um híbrido de humano com alguma coisa. Eles tentaram melhorar a raça humana, no caso. E com o decorrer do filme, esse clone começou a se desenvolver muito e acabou virando um problema muito para o final, tendo que sacrificar, e eles ficaram muito tristes por ter sacrificado. Eu acho que é Clone o nome do filme, que fala muito bem dessa questão genética, de como que é o desenvolvimento, a dificuldade para criar um híbrido, exatamente um clone, e mostra esse decorrer no laboratório, a fecundação in situ, acho que mostra também durante o filme. Legal. Acho que é isso. Massa. Muito bom. Ó, só para antes de passar para o Luara, o nome chama Pessoas Trans do Esporte, o que dizem atletas e estudos. Esse é o nome do Café da Manhã da Folha. Luara, quer mandar a sua? Olha, eu tenho algumas. Posso falar umas duas, três? Pode, Pode. pode. Aproveita que eu não falei. Vou falar Manda pela abraço. linguagem. Ó, um filme que eu amo de paixão, que tá na Netflix. Vocês já assistiram um filme Radioativo? Que é Não, da Mary Moore? não. O filme dela. Sim. Aham. Vai Esse sair. filme Opa. é Não posso falar. Vai sair post sobre isso. sério, que demais. É um filme que eu acho que todo mundo que trabalha com ciência, com laboratório, tem que assistir, porque essa mulher foi fenomenal. E o filme conta toda a história dela, dos dois prêmios que ela ganhou. Qual que foi o prêmio que ela ganhou, gente? Esqueci o nome. Nobel, Os não? dois Nobel, né? Ela ganhou. Isso. Ela ganhou. É surreal o filme. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, tá na Netflix. Outra coisa. O Instituto, né, tanto o Pesca quanto o Biológico, eles não são abertos para o público, mas que nem teve a colheita do café, que foi final de semana passado, infelizmente não deu tempo de falar antes de acontecer. Tem o final de semana do ano que o Instituto abre as portas, então é todo mês de maio,
onde tem a colheita do café, porque, para quem não sabe, o Instituto tem a maior plantação de café em área urbana do mundo. Então, eu acho que é uma experiência muito legal de conhecer e poder entrar dentro do Instituto, daquele lugar maravilhoso, e ver como que funciona. E o Planeta Inseto, que é o museu do Instituto também, que você consegue conhecer e entrar e ver como que o pessoal trabalha lá dentro, um pouco, pelo menos Muito a bom. parte dos insetos. Então, Ah, tem essa... a gente tem um quadro no Instagram chamado Cultura Deriva. Fica a dica, galera, vai lá dar uma olhada. E que a gente. Eu não lembro quem foi que. Foi você, Nick, que foi? Foi a Não, Nick que que foi. fez. Foi, então, você Eu pode até fui falar melhor, no. Nick. A sua dica cultural aí, ó. De repente ela brotou. Coloca do É, filme e do Planeta Inseto, porque o Planeta Inseto você pode ir todo dia, se quiser. Eu acho que só não é aberto de segunda-feira. Mas, sim, e isso. da colheita do café, que é todo mês de maio. Muito legal mesmo, gente. É estranho ver como que eu e o Gui, que a gente tá no instituto, depois de tantas dicas, a gente não ter falado, sabe, sobre. Porque é uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente até esquece de falar. É, Mas é E a muito Nick bom mesmo. gravou lá na colheita do café. Ela foi Oi? lá, gravou e postou no Gravei, eu nosso, fui. nosso Instagram. Legal! Ó, em Eu alguns fui, tá finais no de nosso. semana também do ano, junto com o Mistura Criativa, eu acho que tem um perfil no Instagram, que eles fazem uma feira vegana, orgânica, essas coisas dentro do instituto. Então você também consegue entrar e conhecer o espaço, e às vezes é de sábado e domingo. Nossa, muito excelente. Inclusive, vai ter a festa junina, né? No instituto. Vai ter a festa junina, verdade. Aí, Nossa, ó, já é a dica cultural aí, ó, da Nick. a dica boa na festa junina que vai De ter no repente site. já tem umas 4 dicas aí. Se eu não me engano, vai ser dia 24 e 25, eu acho. Eu não lembro a Então, data, eu tinha visto, mas eu acho que é mais pro final do mês. sim, eu acho que sim. Mas é isso, pessoal. Entrem no Instagram do Instituto e vão na E do festa junina. Ciência também. Sim, já faz aquele networking que a Luara falou no começo. É. Então tá. Então, gente, ó, para a gente ir para o final dos finalmente, ó, Luara, eu vou fazer uma pergunta e se vocês quiserem encaixar, fazer duas, tá? Se elas quiserem encaixar agora. Teve alguma pergunta que você passou essa semana olhando no espelho do banheiro, treinando para responder, e falou, articulou, e falou que ia fazer com uma cara, com um trejeito, com um jeito, que você ia abalar as estribeiras da ciência mundial, e infelizmente a gente acabou não fazendo, mas que você queria falar? Olha, eu vou ser sincera, porque como eu falo muito, eu gosto de conversar e falo muito, eu não pensei numa pergunta única, porque a minha história já é toda diferente, né? Na minha vida acadêmica, várias coisas acontecendo. Então, eu gosto de contar isso para as pessoas que trabalham, que almejam, né, trabalhar com a vida acadêmica, como fazer mestrado, doutorado, que não é tudo lindo, maravilhoso, é difícil. E que podem acontecer N coisas no meio do caminho, mas você não pode desistir. E você termina o mestrado, às vezes, chorando, pensando na hora que você vai entrar no doutorado. Você fala, não vou. Mentira, você vai. E você gosta dessa vida. E a gente vai, não é verdade? É É isso aí. muita verdade. A gente termina o mestrado, assim, tipo, desesperado. Mas você já tá, tipo, qual que vai ser minha próxima pesquisa, meu próximo desafio? Tenho que escrever o Então, projeto. vamos escrever projeto, pensar como que a gente pode melhorar alguma coisa. Então, assim, eu particularmente não pensei numa pergunta específica, porque eu falei assim, eu adoro perguntas, eu adoro conversar, eu adoro contar essas coisas que eu passo e que eu já, minhas experiências. Mas eu tô aberta, que se vocês quiserem perguntar, eu respondo. Não, não, muito bom. Sim. E a última Ótimo. pergunta, para a gente fechar aqui o nosso podcast, é: Luara Lucena Cassiano, o que te orgulha nesta vida profissional? Olha, ver o tanto que eu pude ajudar várias pessoas no laboratório, que depois de muitos anos eu consigo passar bastante conhecimento. Eu adoro os meus estagiários. Eles, assim, às vezes não gostam muito de mim, mas eu adoro. Porque eu sou um pouco exigente muito no laboratório. Mas, assim,
o que eu mais mergulho é o tanto que eu cresci, o tanto de coisa que eu aprendi e o como eu consigo passar isso para as pessoas que estão lá no laboratório. Porque agora, como eu já estou no pós-doc, então eu estou com um monte de aluno, os alunos de mestrado, de doutorado, e eu acho incrível isso, eu poder ajudar e ensinar eles e mostrar como que olha, vamos fazer dessa forma que eu acho que vai te ajudar, vai ser melhor. Então, eu adoro isso. A vida Diga acadêmica. uma coisa assim, por favor, que você aprendeu. Uma coisa que mais te toca, que você aprendeu ao longo da sua vida. Nossa, a coisa que mais me toca no laboratório. É que você aprendeu aí ao longo, que caiu a ficha, assim. De que eu sou pesquisadora? Pode ser. Olha, teve vezes no laboratório que eu achei que tudo ia dar errado. E quando você vê um resultado que você não espera, você vê, tipo, eu consegui, deu certo, é surreal. Assim, quando os meus projetos, né, isso por experiência, não é uma coisa que eu trabalhava, que estava ali, eu ia mexer, eu tinha que buscar. Né? Por exemplo, a bactéria, quando eu ia lá no abatedouro dos suínos, eu não tinha certeza que ela estava lá. Era assim, podia dar errado, podia ter não. E aí, quando você faz, isso é péssimo, porque significa que o animal está doente. Mas como pesquisadora, eu ter conseguido achar e aí eu vou conseguir resolver, é um sentimento tão maravilhoso, porque assim, tipo, eu achei É um que dilema agora moral, né? E é incrível, porque você fala, sou cientista. Sim, Nossa. Não é? Gente, muito bom, excelente. Laura, muito obrigado. Eu amei a entrevista, viu? Muitíssimo obrigado mesmo. Foi um bate-papo, foi um dos mais bate-papos que a gente teve, né? Foi massa, Foi. de verdade. Foi demais. Eu adorei, eu estou muito feliz com o convite. Eu achei incrível a conversa, foi muito tranquilo, foi muito legal. Muito obrigada. Tava nervosa? A gente agradece. Não estava nervosa, porque o Guilherme me conhece, eu gosto muito de falar e eu gosto de apresentar as coisas e mostrar. Sim, muito bom. Estão convidados, um dia, se você puder, Cadu, vai lá no Instituto, tá convidado lá para conhecer a gente. Eu vou visitar quando eu estiver em São Paulo. São Paulo eu vou. Querem falar tchau, Nick e Gui? Vou sim. Sim. Muito obrigada, Luara. Por mais que a gente esteja ali no Instituto todos os dias, eu acho que a gente nunca sentou para conversar, então foi muito legal ouvir sua versão do mestrado, doutorado, da sua trajetória, né? Foi muito legal. E eu quero agradecer imensamente. É igual o Cadu falou, foi um bate-papo mesmo. Nem pareceu pergunta, resposta. Realmente foi tudo fluindo. E foi muito legal. Agradeço muito por ter participado. Obrigada. Luara, eu agradeço muito também por você ter aceitado. E eu gostei muito de você ter gostado também do ambiente, você gostou de conversar com a gente. E eu não tenho, assim, palavras para agradecer. Eu sempre falo isso para você e para a Isa. Eu não tenho palavras para agradecer vocês duas, porque eu amei ter vocês duas como sempre ao meu lado, sempre me ajudando, com uns puxão de orelha, ou sem. Alguns. Eu gosto muito, porque eu penso assim, se a pessoa que gosta mesmo de você, ela não vai, tipo, ela tá vendo que você tá fazendo algo de errado. Ela não vai ficar quieta. Ela vai falar, vai puxar sua orelha, porque ela quer ver você melhorando, quer ver você evoluindo. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu não fico triste. Eu fico mais feliz por conta que a pessoa tá almejando o meu sucesso. Então, eu agradeço muito por você estar aqui, no caso, e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Adorei vocês terem me convidado. Eu adorei também, muito bom. Então, gente, para finalizar, estamos terminando o nosso 33º episódio do Ciência Deriva Podcast. Curta, compartilhe, toca o sininho. Comenta. Dê 5 estrelas comenta. Dê 5 estrelas no Spotify. Faz esses negócios aí que você sabe, que falam todo dia para você, porque você deve estar todo dia vendo alguma coisa no YouTube, alguma coisa no... Todos esses negócios aí, todo mundo sabe o que é. Então, ajude a gente, por favor, a aumentar nosso alcance, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva,
Uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!